A gente está o tempo todo cercado de tecnologia e de invenções fantásticas que às vezes são tão comuns que podem nem chamar atenção. Por exemplo, um copo d'água. Um simples copo desses aqui pode simbolizar uma revolução e um material que é transcendental, que é o vidro. Eu juro, é literalmente um material que deixou a gente transcender o mundo que podia alcançar antes dele ser inventado. E olhando para um simples copo d'água, a gente pode ver o quão revolucionário pode ser um vidro. Porque o vidro é um material tão fantástico que se a gente se distrai, a gente acaba nem se dando conta do quão presente ele é na nossa vida. Só que a gente está sempre olhando para o que está do outro lado de um vidro através dele ou por causa dele. Tem boas chances de agora mesmo você estar olhando através de um pedaço de vidro, mesmo se você não usa óculos com lentes de grau feitas de vidro. Só de olhar para a tela do seu celular, da sua TV ou do seu monitor. Ou você pode estar usando uma lâmpada, como uma lâmpada incandescente, que usa um vidro para deixar a luz passar, só que reter a maior parte do calor que o elemento incandescente faz dentro dela. Eu tenho um vidro aqui na minha frente que é a lente da câmera que está gravando isso. E você, muito provavelmente, só se viu na vida até hoje graças ao vidro de um espelho, de uma lente de câmera ou da tela do celular. Nada melhor então do que a gente fazer um vídeo para falar do que esse material aqui tem de tão especial. O vidro é feito desde pelo menos o terceiro milênio antes da Era Comum. São mais de 5.000 anos fazendo vidro. Mas foram os romanos que aprenderam a usar carbonato de sódio para transformar a areia em um vidro transparente de maneira mais barata. O que não é inventar o vidro, mas é algo quase tão importante quanto popularizar. Porque só um material barato e acessível pode se tornar tão universal e tão presente. Tanto que, como conta o Mark Miodownik em De Que São Feitas as Coisas, espelhos, por exemplo, passaram a ser feitos usando uma camada fininha de metal sobre o vidro, o que é bem mais barato do que um bloco caro de metal polido e foi o primeiro passo em tornar espelhos mais populares. E os romanos também aprenderam a soprar bolhas de vidro para poder fazer as taças de vinho, que é o primeiro tipo de copo transparente que realmente deixa você ver o que tem lá dentro, o que muda muita coisa. Primeiro que tem toda a dificuldade que foi por muito tempo de simplesmente conseguir ter um tipo de recipiente que armazena a água que a gente vai beber. E recipientes de metal ou de cerâmica podem ser bons para conter alguma coisa dentro, só que eles são bem ruins se você quer saber ou ver o que está lá dentro. Já o copo de vidro não só guarda o líquido dentro dele, como outros copos fazem, mas ainda mostra bem o que tem dentro, o quanto tem dentro e não reage nem dá gosto para o que ele contém. Pode parecer uma coisa simples, mas se você já bebeu, por exemplo, refrigerante em uma caneca de alumínio, ou se você já pegou aquela caneca de plástico usada por anos no restaurante universitário, que ela já até incorporou a alma de cada suco sortido que ninguém sabe bem o sabor que é servido todo dia, você sabe o quanto que a coisa podia ser diferente. Não é à toa que o material de laboratório é chamado de vidraria, porque o vidro reage muito pouco quimicamente, então ele é o recipiente ideal para poder armazenar a maioria dos reagentes e para poder fazer reações químicas que a gente pode ver acontecer e pode ver com a certeza de que o que reagiu foi o que estava dentro dele e não o pote que a gente usou. E com os vidros modernos, como o borosilicato no meio, que aguentam ser aquecidos, ainda dá para esquentar essa reação. Então, grande parte da química moderna e até uma boa parte da biologia e da física só foram possíveis por conta do vidro. E por mostrar o que tem dentro, o vidro também mudou o que nós bebemos. Se hoje as pessoas querem uma cerveja clara, um drink com gás ou com folhas ou um coquetel interessante, em grande parte é porque a gente pode ver o que tem dentro do copo. Tanto que não foi a cerveja que criou o copo de cerveja, foi o copo de cerveja que criou a cerveja moderna. Sabe o que a região da Boêmia teve de especial primeiro? Fábricas de vidro. Essa região da Tchequia foi onde descobriram que adicionar carbonato de potássio faz um vidro de muito mais qualidade, que é o cristal da Boêmia. O que popularizou esse vidro a ponto de fazer copos de cerveja transparentes. Agora, as pessoas podiam ver o aspecto da cerveja que tomavam e passaram a preferir cervejas claras e cristalinas.
como as cervejas Pilsen, criadas justamente nessa região, na cidade de Pilsner, que tem uma fermentação que deixa a cerveja bem menos turva do que uma ale tradicional. Essa fermentação das Pilsner provavelmente já acontecia em outros locais que faziam cerveja, mas ela se tornou popular depois que veio o copo de vidro na Boêmia, onde todo mundo podia ver o que estava bebendo ali dentro. Olhando para o líquido de dentro do copo, que não interage com a nossa mão, também dá para a gente lembrar que o vidro também mudou como nós nos relacionamos com o mundo externo, porque essa possibilidade de poder separar ambientes sem bloquear a luz mudou inclusive a arquitetura. Foram os romanos que fizeram as primeiras janelas de vidro. Janelas com uma cara mais de mosaico, com pedaços de vidro unidos com molde de chumbo, porque ainda não conseguiam fazer grandes placas contínuas, como as que a gente tem hoje. Mas mesmo assim foi uma inovação. Até então as janelas eram fechadas com madeira, com palha ou alguma coisa do tipo. Se você quisesse deixar a luz entrar, precisava ter uma janela aberta, por onde também entraria água, vento e muito mais. O vidro é o que dá o isolamento sem perder a claridade. E quanto mais a gente passou a viver dentro das construções, mais nós passamos a depender da luz que o vidro deixa entrar. E aí, conforme a engenharia foi melhorando, tanto a nossa capacidade de produzir um pedaço de vidro cada vez maior, como a capacidade de fazer concreto e materiais que permitem vãos livres maiores nas construções, as janelas foram ficando enormes, que é uma coisa que a gente pode até não valorizar tanto em um país tropical como o Brasil, onde climatizar a casa antes de ter ar-condicionado queria dizer fazer sombra e vento, mas nos países frios, onde o vidro deixa entrar a luz, mas segura o ar frio lá fora, o vidro foi transformador na arquitetura. Tão transformador que o mosaico foi se transformando em um item de ostentação e de status que a gente ainda pode ver preservado nas igrejas medievais. E os vidros mais tecnológicos foram mudando muito mais. Por exemplo, se você tem que andar rápido, mas continuar vendo para onde você está indo, em um carro, em um helicóptero ou em um avião, nada melhor do que usar um pedaço de vidro para separar o ambiente externo. Mas não é qualquer pedaço. O vidro de carros e muitos outros meios de transporte é resfriado bem mais rápido quando é fabricado, o que cria uma tensão enorme entre as moléculas, que faz com que se um pedaço dele se quebrar, essa tensão se espalhe em uma cascata que parte a peça inteira em pedacinhos pequenos, que não deixam formar grandes lascas que poderiam cortar quem está por perto em caso de acidente. Essa é a ideia do vidro temperado. Depois disso, a gente ainda aprendeu a fazer um sanduíche de vidro com plástico no meio, camadas de vidro com plástico, que é o vidro laminado, onde esse plástico vai agir como se fosse uma cola, que pode manter os pedacinhos juntos mesmo se o vidro quebrar. E ainda olhando para o copo, tem uma outra propriedade bem legal que a gente pode ver nele, que é a capacidade do vidro de desviar a luz que passa por ele. Isso é o que nos permite concentrar a luz com uma lente curva, por exemplo, e com isso a gente pode ver muito, mas muito mais. Durante o século XIII ou XIV, usamos as lentes para ajudar a nossa visão a enxergar com os óculos. E mesmo se você não for alguém com miopia, hipermetropia ou astigmatismo durante a infância, provavelmente vai se beneficiar de uma lente. Isso porque conforme nós envelhecemos, a nossa lente do olho, que é o cristalino, perde a capacidade de focar em curta distância. Algo que podia até não fazer tanta diferença há alguns milênios, mas atualmente interfere diretamente com a leitura, principalmente de textos pequenos. É a presbiopia, que atinge mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, muitas das quais vão precisar de um pedaço de vidro para poder corrigir a visão e nos manter enxergando nesse mundo moderno, onde a leitura se tornou essencial. E onde passamos cada vez mais tempo olhando para pedaço de vidro que a gente carrega no bolso. As lentes podem nos ajudar a transcender o mundo que a gente vê e ir mais além, como o Steven Weinberg conta em Para Explicar o Mundo. Seja o mundo que a gente não vê porque ele é pequeno demais, e aí a gente passa a ver com as lentes dos microscópios que nós usamos para poder descobrir como a vida funciona, como as células ou os vasos capilares que Marcello Malpighi descobriu, ou os micro-organismos que Antoine von Leeuwenhoek descobriu pela primeira vez. Foi assim que entendemos como funcionamos, como o nosso corpo se organiza e como a vida é bem mais rica do que parece. Também foi com as lentes que entendemos os mundos que não vemos, porque estão distantes demais, com as lentes dos telescópios que usamos para descobrir como o universo funciona.
como Galileu descobrindo as crateras da Lua ou as outras luas do nosso sistema solar que orbitam Júpiter. E mesmo se você nunca usou um óculos, ou um telescópio, ou um microscópio para ver alguma coisa, tem uma outra forma do vidro transportar você para longe. É por dentro das fibras de vidro que viajam os pulsos de luz que conduzem a internet ao redor do mundo. E provavelmente também no vidro que você está vendo, porque a durabilidade e a resistência dele fez dos celulares sanduíches de vidro que a gente passa o dia inteiro tocando e esfregando. Até o copo de vidro está sendo reinventado, depois de tanto tempo e depois de ter mudado tanto o que a gente bebe aqui dentro. Esse aqui é um copo de vidro duplo, que tem uma camada de ar entre as camadas de vidro aqui no meio, que serve para dar uma propriedade bem legal para esse tipo de copo aqui. Essa camada de ar serve de isolante térmico e ajuda a manter a temperatura da bebida aqui no meio bem mais fria ou mais quente por mais tempo. Ele continua dando a sensação térmica que a gente tem na borda, que faz a gente sentir a bebida quente, quentinha ou gelada de um suco com gelo, mas o que está aqui dentro continua com a temperatura constante por bem mais tempo. A maior parte da vida moderna passa pelo vidro de um jeito ou de outro e ele é tão incrível e tão presente que a gente mal se dá conta disso. Mas de vez em quando dá para parar, olhar para um objeto tão simples quanto um copo d'água e reparar em quanta coisa legal que a gente pode ver por trás dele e descobrir sobre como o mundo funciona. E se você faz parte da criação desse nosso mundo moderno que é cheio de vidro, porque trabalha com arquitetura, com engenharia, com desenho, modelagem 3D, ou mesmo trabalha no mundo virtual que usa o vidro como a criação e edição de vídeos, você precisa conhecer a Razor Computadores. Não é só o vidro que precisa de uma fórmula mais rica do que só silício, não é qualquer silício. A Razor ajuda você a escolher um computador personalizado, totalmente customizável, com os componentes internos que vão ser escolhidos especificamente de acordo com a sua necessidade, montados e testados de acordo até com o tipo de software que você precisa para poder trabalhar. Tudo isso levando em conta o custo-benefício de quais componentes vão dar a melhor performance por cada real seu gasto, seja um real seu ou do projeto que você coordena. Esse é um dos benefícios de lidar com a única fabricante nacional especializada em workstations. Então aproveita o link que a gente deixa na descrição do vídeo para poder conhecer as máquinas da Razor, pedir um orçamento e conversar com os especialistas da Razor Computadores. Agora, se você quer continuar vendo essas viagens em cima do que a gente tem em casa, eu já falei por aqui várias vezes, minha casa tá cheia de coisa, tem muita coisa legal pra gente descobrir e conhecer, então aproveita, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos e vem dar essa volta. Falei, agora eu fico com o que tava no vídeo. E ainda tá gelado, sim. Chorinho. Também chora quando toma alguma coisa com gás?